Você teve a Aniele, por exemplo, naquele episódio que ela andou sem capacete. Ali não me lembro onde é que foi, né? E aí ela falou, não, andei sem capacete porque ali, a regra dali é que não pode usar capacete. Gente, peraí. Uma ministra de Estado tá falando, não, nesse território aqui não pode. Como assim? A lei é brasileira. Isso aqui não é Estado brasileiro. O Código de Trânsito é para todos os territórios. Não tem um território ali que não, aqui a lei de trânsito não tá valendo. Então a ministra de Estado se submete a uma legislação que não é a legislação brasileira. É a legislação do crime organizado. Então, o governo não só não faz nada para retomar os territórios, como se submete à lei desses territórios. Da mesma maneira, o Lula, quando foi para a favela do Moinho, São Paulo, mandou o Macedo, que era o secretário da presidência antes do Boulos, negociar com a ONG do PCC para ver se ele podia ir para lá. Pô, mas não existe. Sou presidente da República, eu piso onde eu quiser. Não existe um território que eu peço licença, que eu coloco o ministro para negociar. Não, é o contrário. Se alguém quer pisar no nosso território sem seguir as nossas leis, né, tem que pedir autorização para mim, para o meu ministro, para o meu governo. Não é eu que vou pedir licença para ninguém. Né? Em pouco tempo o PCC monta uma embaixada em Brasília, viu, Kim? Aí já tem relação diplomática com o PCC, o Comando Vermelho também, em pouco tempo. Eu concordo com isso. O que me surpreende é que a face mais visível do crime organizado pro morador de periferia não é a Faria Lima lavando dinheiro, não é o posto de gasolina do PCC, não é o presídio fragilizado. Eles estão fragilizados, é fato. A face mais visível do morador de periferia é a porra da barricada na porta da sua casa, é descobrir que ele tem que pagar a internet da facção, né? Você está acompanhando isso? Sim. Tá? Hoje no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, hoje temos 37 municípios onde TIM, Claro e Vivo não conseguem vender internet, onde a internet pertence ao Comando Vermelho, e o morador de boa fé, ele não tem opção, porque ninguém vive sem internet. Então o morador que não é um bandido, ele está contribuindo mensalmente com a facção com R$109 por mês. É quanto a facção cobra. A Claro cobra 89, a facção cobra 109, né? Então eu acho que esse é um assunto tão emergencial. E São Paulo tem isso já, cara? Já tem internet da facção, cara? Cara, bem menos, mas tem. Inclusive eu tive há um pouco mais de um ano reunião com os diretores da Anatel, que eles falam o seguinte, eu vou fazer o quê? 20 mil provedores no Brasil? Porque uma coisa é eu mandar um fiscal numa coisa que está irregular, mas que é uma coisa clandestina, mas que não é do crime organizado. Outra coisa é como é que eu vou mandar o meu fiscal da Anatel para o território dominado pelo crime. Né? Então tudo começa com a recuperação do território. Com a recuperação do território não consegue fazer nada. A operação para reprimir a lavagem de dinheiro ela é importante, é urgente, mas o dinheiro sai do território, né? Parece que o governo federal não compreende isso, cara. Parece que não compreende. Porque às vezes falam, não, mas a gente tem que enfrentar com inteligência, a gente tem que enfrentar com tecnologia. Só que quando eu pergunto para quem utiliza isso como único discurso para segurança, tá, o que é inteligência? Qual tecnologia que você vai usar? Porque eu concordo plenamente em asfixiar e manter preso, se for o caso, para sempre, que eu defendo uma nova Constituição, hoje é inconstitucional, mas no caso prisão perpétua, pro chefão do PCC que tá na Faria Lima. Né? Agora, como é que com inteligência ou com tecnologia, sem ter um enfrentamento armado, eu retomo um território? Não existe isso. Não tem. No Banco Central não pode fazer nada para retomar um território. A Receita Federal não vai retomar um território. Perfeito, né? Perfeito. Então é em linha com o que você está falando. É óbvio que é importantíssimo, né? Você combater a lavagem de dinheiro, imposto de gasolina, você ir atrás, em São Paulo até rede hoteleira, de restaurantes, que hoje tem muitas moradias também no Tatuapé, de luxo, que integrantes do PCC têm morado. Agora, para retomar território, não tem outra alternativa, né? Ou você entra no conflito armado, ou você deixa aquele território lá. Eu conversei contigo hoje sobre um caso que me chocou na Bahia, um jovem bandido do Comando Vermelho, 17 anos, estava sendo enterrado, morreu em confronto com a polícia na cidade de Dias Dávila. E no meio do enterro, o caixão foi metralhado pela facção rival, pelo BDM. Chegou a ver isso? Sim, sim. Uma cidade que, à luz do dia, isso, a poucos metros de uma delegacia. Uma cidade onde você não consegue fazer um enterro. Né? Se você não consegue fazer um enterro nessa cidade, você não consegue fazer um julgamento também. Porque a facção domina essa cidade. Então, um júri de um assassino ali seria absolutamente inviável e perigoso, né?
Eu uso esse caso de Dias Dávila na Bahia como a exemplificação do que é o território dominado. Eu lamento informar ao governador da Bahia, ao Jerônimo, que aquela cidade ali não pertence mais ao estado da Bahia. Isso é o visível. São Paulo não temos isso, né, Kim? Nenhuma cidade, né? Não, nesse nível não tem nenhuma cidade. Em que o que você tem no interior de São Paulo são prefeitos ligados ao PCC, mas em que não existe nenhum controle sobre julgamento em segunda instância, por exemplo. O cara pode até ter uma grande influência sobre o juiz local, sobre o promotor local, só que no recurso o cara vai ser condenado, né? E o prefeito não tem o domínio territorial, né? Não vai ter o caixão, barricada e fuzil, fuzil, caixão sendo metralhado, grávida morrendo com o próprio filho dentro da barriga, com um tiro de troca de tiro de bala perdida. Não, isso não vai existir, né? Agora, que você tem, e isso é muito preocupante, e esse é um dos pontos também que eu tenho uma preocupação em relação ao paralelo na Itália, porque o paralelo da Itália tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto negativo é de você estar muito próximo de um ponto em que não se sabe mais o que é crime e o que é Estado. Quando você tem uma infiltração tão grande, quando você tem tantos políticos ligados ao crime organizado, prefeitos, deputados, vereadores, enfim, todas as instâncias do poder, ministros ligados ao crime organizado. Quando você começa a ter juiz ligado ao crime organizado, promotor ligado ao crime organizado, chega num ponto que não tem mais controle, né? E eu acho que a gente caminha para esse ponto. Não estamos nele. Ainda é possível utilizar a estrutura do Estado, né, para exterminar o crime organizado. E o Estado tem a capacidade, né, bélica maior do que o crime, né? Há superioridade bélica para enfrentar o crime, né? Perfeito. Falta vontade política, falta você utilizar os instrumentos de maneira eficaz, falta a coragem para você defender instrumentos, como a gente defende o Estado de Defesa, que ninguém tem coragem, porque automaticamente a gente recebe a acusação de não, então vocês querem um estado de exceção, então vocês querem uma ditadura. Eu falo, não, meu amigo, eu quero retomar um território porque nós estamos num estado de guerra, e o Estado de Defesa foi feito exatamente para isso, para um estado de guerra, né? Mas outras pessoas têm medo desse tipo de crítica. Nós não temos, porque a gente tem completa capacidade de explicar e de rebater ponto a ponto tudo isso que é colocado. E o ponto positivo da experiência italiana, que eu acho que é parte do pontapé inicial para a reação, os membros da Suprema Corte, a classe política começou a perceber, opa, tá chegando na minha instância de poder. E aí, se é um cara ligado ao crime, não sou eu já ocupando essa cadeira. Sim. Aqui dentro do Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Então, ou a gente toma uma medida radical para reverter esse cenário, e aqui eu tô falando de pessoas que não vão agir por razões republicanas, de pessoas que vão agir por sobrevivência, de gente corrupta mesmo do Centrão, ou dentro do Supremo, ou dentro do STJ, que vai falar, bom, eu sou ladrão, mas eu sou ladrão de colarinho branco. Né? Não sou um cara que mistura o colarinho branco com a arma na cinta, né? Esse cara ali, se eu não estiver no esquema dele, ele vai me matar, né? Então, essa reação da experiência italiana, que até ensejou depois a lei antimáfia, que endureceu muito o tratamento que a associação criminosa tinha lá e do que passou a ter, que no Brasil também esse é outro ponto também dos rigores, tanto do número de pessoas como da necessidade de você se reunir para cometer múltiplos crimes. Então, se for um crime, se o Ministério Público só conseguir comprovar que aquela associação é para um crime, não é associação criminosa, né? Então, não é organização criminosa, né? Na Itália isso mudou. Então, eu acho que ou a gente toma uma atitude muito rapidamente, ou em breve a gente vai chegar nesse ponto de inflexão em que não vai ser mais possível enfrentar o crime organizado, porque ele vai estar muito infiltrado na estrutura do Estado.